Olá, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui convosco fala Manuel Lima e para mais um vídeo temos mais uma poderosa mensagem de Deus para mim e para as vossas vidas, para a nossa edificação em Cristo Jesus. Amém. Cumprindo o nosso ministério, aqui nós estamos para mais um dia com mais uma belíssima palavra. E a palavra de hoje tem como tema a graça da salvação, que é a quinta série do canal. Amém. Que é a quinta série A Graça de Jesus. Então, sem mais, vamos logo para a nossa palavra. Mas antes eu queria vos pedir que vocês comentassem o que é que vocês acham dos vídeos e também que vocês se inscrevessem e que pusessem o like, amém? Vamos logo para a nossa palavra. Porque a palavra de Deus é cheia de um conhecimento que vai nos ajudar a ver melhor as pessoas e a suportarmos melhor os outros, amém? A palavra de Deus encontra-se no livro de 1 de Coríntios, no capítulo número 10, versículo número 33, diz assim: Assim como eu tento agradar a todos em todas as coisas, não procurando a minha própria vantagem, mas a do maior número de pessoas para que sejam salvas. Esse discurso aqui quem estava a fazer para a igreja era Paulo, mas introduzindo bem a mensagem, Jesus quando veio para aqui para a terra e morreu por nós na cruz, ele não olhou para a cor da nossa pele, ou seja, a nossa raça, ele não olhou para a beleza, ele não olhou para a justiça baseada na lei, ele não olhou para as nossas condições financeiras, não, ou doações que nós fizéssemos, não. Ele não olhou para absolutamente nada daquilo que nós achamos que até é bom. Não. Lá tudo o que ele viu era uma humanidade caída e rejeitada da graça, pois não havia ninguém que por si só pudesse achegar a Deus. Um povo com dias contados foi exatamente para esse um povo com dias contados para o fim. E foi exatamente para esse povo que Jesus veio aqui para a terra. Foi para esse povo que Jesus se entregou para ovelhas sem pastor, para filhos sem pais, para, para cegos que guiam outros cegos rumo à destruição. Sim, foi para isso que Jesus olhou aqui para a terra. Quando ele olhou para nós, para mim, para ti, quando ele olhou para toda a humanidade, ele não via alguém justo, ele via só um povo corrompido de coração. Então, nós dizermos que Jesus veio aqui para a terra porque nós íamos nos arrepender e transformarmos-nos a fim de andar com ele. Não, isso é uma completa mentira, porque não foi bem assim. Ele só viu um povo pecador, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Ele é um pai melhor do que qualquer outro, oferecendo-se para pagar uma dívida de todos e sem pedir uma coisa sequer em troca. Ofereceu um presente que lhe levou a perder a coisa mais importante que ele tinha, o quê? A sua comunhão com Deus. Jesus, quando nos ofereceu o presente para mim e para ti, ele perdeu aquilo que ele tinha de mais importante, de modo que na cruz ele exclamou: Aleph, Aleph, sabachthani. Que o que significa? Deus meu, por que me abandonaste? Porque Jesus, que foi a primeira das criações de Deus, ele nunca havia vivido em plena separação com ele. Eles sempre viveram juntos, sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo, juntos, um só. Mas na cruz houve a separação. Por 3 dias, o Pai viveu separado do Filho. Jesus experimentou da nossa dor, mas não só. Ele sofreu por nós para que nós
pudéssemos ser justificados. Ele nos ofereceu um presente que lhe levou a perder. Amém? Mas não para aqui, por quê? Pois ele não morreu por omnisciência de que nós iríamos nos arrepender e assim ser salvos. Não. Ele não morreu porque não. Como quem diz, toma lá da cá, morram, ou eu vou morrer e vocês se arrependam. Não. Ele diz assim a palavra em João 3,16, que pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus quando morreu por mim e por você na cruz do Calvário, ele nem olhou para, como quem diz, toma lá da cá, todo mundo se arrepende e eu morro. Não. Ele só morreu e diz, e quem crer é que poderá. Amém? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer, não é que não seja, é para todos, mas só para todos os que crerem. É para todos os que prestarem atenção, ouvirem a voz da graça, que você não merece, mas que pela graça você pode ser salvo. Que não é por mérito próprio, não é por causa das tuas obras. Não. É só porque Ele te amou primeiro. Amém? Mas não para por aqui, porque foi por esse mesmo amor que nós fomos salvos, e não por omnisciência de que iam se arrepender. Deus é omnisciente, Ele é. E eu não estou a reduzir o seu poder, mas eu também não estou a dizer que é porque Ele sabia que nós íamos nos arrepender que Ele morreu. Porque Paulo ainda vem exclamar, maldito homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Pois com a minha mente eu fixo a minha mente nas coisas eternas, mas com a minha carne eu sou levado a fazer aquilo que pertence à destruição. Ou seja, com a minha mente, com o meu coração, eu anseio os céus, mas com a minha carne eu ainda faço aquilo que é da terra. Ou seja, reconhecendo que ainda que já tenha sido transformado, ainda há pecados que ele tem que lutar para ultrapassar, mas que essa luta não é dele sozinho. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, de modo que ninguém pode dizer que eu fui salvo por vontade própria ou eu venci esse pecado sozinho, não. Fomos libertos da anterior lei para que, por meio da graça, por meio da bondade imerecida, todos nós pudéssemos ser justificados. Amém? O que Deus quer trazer aqui nesta mensagem é mais propriamente o caráter de alguém que confia nele e no poder dele. Como assim? Davi vem nos ensinar no Salmos de número 15, versículo número 4. Diz assim: Ele rejeita aquele que é desprezível, mas honra os que temem ao Senhor. Não deixa de cumprir a sua promessa, mesmo com prejuízo para si. Eu queria focar na parte C, na última parte. Não deixa de cumprir a sua promessa, mesmo com prejuízo para si. Aqui tem um segredo que Davi vem nos ensinar. Qual é? Suportar dificuldades por causa de um bem maior. Suportar dificuldades suportar o prejuízo, a dificuldade por causa de uma visão maior, de um conhecimento mais abrangente, de uma forma de ver as coisas diferente. Por quê? Porque ele vem dizer explicitamente: não deixa de cumprir a sua promessa, mesmo que saia em prejuízo. Nós aqui podemos falar de Cristo? Podemos. Por quê? Porque ele, quando sofreu na cruz por mim e por ti, ele sofreu prejuízo, cumpriu a sua promessa e ainda sofreu o golpe. Ou seja, ele sofreu, mas nós fomos justificados. Davi aqui, ele vem nos ensinar que aquele que é justo e que pode habitar na tenda de Deus é aquele que honra a sua palavra.
aquele que é fiel às suas palavras e ainda que em prejuízo, ou seja, aqueles que por estarem decididos a andar no Espírito e a manifestar os frutos do Espírito e a fazer o bem, porque não depende de nós, mas depende do Espírito que habita em nós, se comprometem totalmente em fazer o bem e não se importam em ser mal compreendidos, ou em ser difamados, ou em ficarem em prejuízo por causa do Senhor. Porque a palavra ainda vem dizer em Hebreus, no capítulo número 11, versículo número 6, diz assim que, porque quem se aproxima de Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele tem que crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, quando você anda de acordo com aquilo que é bom, você não semeia a tua semente, você semeia a semente de Deus. E quem faz crescer não é você, é Deus quem faz todas as coisas. E que por teu intermédio ele pode fazer a sua obra, amém? Então é ele quem te recompensa, é ele quem te superabunda. Porque para Deus nada é impossível. Quando você anda de acordo com os seus princípios, você já não está andando de acordo com a tua carne. Por quê? Porque se você se ofereceu como servo, se você se ofereceu como escravo a Deus, se você se entregou por amor, reconhecendo o teu pecado e aceitando a graça do filho, você já não está mais a andar conforme um qualquer, mas agora como filho, filho amado pelo pai. E esse filho que é amado pelo pai, agora faz aquilo que o pai ama. E esse és tu. E é isso que eu estou a dizer aqui, em fazer, em se comprometer, em honrar a sua palavra, ainda que esteja a cair no prejuízo, porque em meio a circunstâncias pode acontecer que por causa de um problema ou de outro que nos aconteceu, nós agora vamos ter que deixar de honrar nossa própria palavra, porque temos que suprir essa dificuldade aqui ou porque temos que fazer aquilo. Nós agora descumprimos a nossa palavra porque um problema que nós dizemos ser maior começou, mas não é assim como ele nos ensina. Ele vem dizer que ainda que esteja a cair no prejuízo, não deixa de cumprir a sua palavra. O que quer nos ensinar aqui? Jesus vem nos ensinar que vocês não jurem a Deus por coisa alguma, mas que o vosso sim seja sim e o vosso não, não. Ou seja, quando você se compromete a fazer algo, quando você anda de acordo aos frutos do Espírito, você tem que ter uma certeza. É Deus quem te recompensa porque você anda com fé. É para Deus que você faz, porque sem Ele você não poderia absolutamente nada. Amém? Então, tenha plena certeza que quando você anda conforme o bem, não importa até o passar pelo prejuízo, porque pode acontecer. Ninguém disse que por eu pertencer a Deus eu já não posso mais passar pela dificuldade. Na verdade é pelo contrário, motivo de ainda maior dificuldade. Por quê? Porque Paulo vem dizer que Paulo ou Tiago, se eu não estou engano, que Tiago, que por meio da tribulação produz perseverança, a perseverança produz esperança, e a esperança produz caráter. Amém? Então, tudo que nós passamos é uma fase que nos conduz a uma nova fase, que nos conduz a uma transformação da nossa mentalidade. Mas o que eu quero chegar ao mesmo ponto é em Jesus Cristo, que não se importou em passar pela dificuldade, que não se importou em sair em prejuízo, que não se importou em morrer na cruz, em ser descomungado do Pai, em ser separado do Pai, por amor a nós. Por causa da promessa que ele carregava de que um mundo melhor haveria de vir, uma Canaã celestial, o filho prometido a Abraão, que por meio dele todas as famílias na terra seriam abençoadas, ele não se importou com a vergonha. Ele não se importou em ser separado do Pai. Porque maior é o Deus que promete todas as coisas. Porque Ele é fiel e há de cumprir no seu tempo perfeito. Isso é com certeza absoluta, amém?
pois se aproximam com fé para receber o seu galardão. Quem? Vocês, quando andam de acordo aos princípios de Deus. Vocês não manifestam os vossos frutos, manifestam os frutos de Deus. E é Deus quem vos recompensa, de acordo à sua vontade. Por isso o que nós devemos fazer é procurar compreender qual é a vontade de Deus, conforme diz Paulo. Mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Portanto, não andem como tolos, mas como sábios. Amém? Então, Paulo, quando vem falar para a igreja, qual é que ele está a falar para os coríntios, ele vem lhes ensinar a buscar a vantagem dos outros primeiro, a buscar aquilo que os outros querem primeiro, a buscar tornando-nos escravos. Escravos, ou em outras palavras, membros de um corpo, procurando a nossa mútua edificação ou a nossa edificação. Amém? Então, Paulo, quando vem dizer isso aos coríntios, ele vem dizer isso por um único motivo. O que ele disse? Ele disse que assim como eu tento agradar a todos em todas as coisas, não procurando a minha própria vantagem, mas a do maior número de pessoas, para que sejam salvas. É isso que Paulo vem nos ensinar, a procurar primeiro aquilo que é do outro, aquilo que o outro quer, aquilo que o outro precisa, porque você está amando aos outros assim como você se ama. Você está a amar conforme Jesus amou. E isso não procede de ti, isso é um dom de Deus que te deu para a edificação do seu corpo. Por isso alegra-te, porque agora tu és um membro ativo que faz a sua obra, porque tu manifestas os seus frutos e não os frutos da carne que levam à destruição, que levam à destruição do corpo, que é o seu templo, que é o templo de Deus. Amém. Paulo vem ensinar seguindo o exemplo de Cristo. Conforme ele também diz, conforme escreveu o autor de Hebreus no capítulo número 12, versículo número 2, e mantendo os vossos olhos fixos em Jesus, que por causa da alegria que lhe foi proporcionada, não se importou com a vergonha que haveria de passar, mas suportando a vergonha, ele assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, quando ele soube da salvação que nós haveríamos de ter e que precisava da cruz, precisava da humilhação, precisava da renúncia, precisava dele abdicar daquilo que ele tinha de melhor e que ele tinha consciência que era o quê? A presença de Deus. Ele perdeu até mesmo a presença por nossa causa. Jesus perdeu a presença de Deus por nossa causa. Quando na cruz ele carregou os nossos pecados. Quando na cruz ele foi humilhado, ele se tornou maldito. Lá ele disse: está consumado. O que ele consumou? A carta de dívida que nós tínhamos. Era nossa por direito e por obrigação. Nós é quem a devíamos pagar, amém? Meu Deus. Que se colocando em último lugar, quem? Jesus, não pensou duas vezes na hora de escolher entre o seu bem-estar e o nosso bem-estar. Ele não pensou duas vezes entre eles ou eu, quem eu prefiro. Mas ele não era obrigado. Mas mesmo assim ele quis, porque por amor
a mim e a ti, tendo feito a sua obra, sendo um exemplo para muitos e entrando no céu e sentando à destra do Pai, mostrando o caminho de volta para o jardim, por assim dizer, o caminho de volta para Deus, porque é que Jesus vem dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for em Jesus, você não tem como ser salvo. Se não for nele, não tens como ser justificado. Se não for na presença dele, não tem como eu e você manifestarmos aquilo que é bom, porque é fruto do Espírito. E se o Espírito não habita no corpo, é impossível que no corpo haja algo bom. Você vai pensar: não, mas o fulano, só Deus é quem conhece as motivações. Você pode dizer até que o fulano que não conhece a Deus é o cicrano. Amém. Até porque aqueles que não têm lei, eles andam de acordo à lei natural, conforme também disse Paulo, porque mesmo não conhecendo, eles já fazem aquilo que Deus ama. Porque eles têm consciência da lei do amor, a lei do amor ao próximo. Ou seja, mesmo não tendo lei, eles são uma lei para si mesmos, do qual, mostrando o caminho para o jardim do qual ele nunca quis que nós saíssemos, mas pelo seu perdão, nós cremos nele e somos justificados e Deus volta a habitar em nós. Toda essa obra redentora que fez Jesus ser separado de Deus é para nos devolver aquilo que nós já tínhamos, mas que perdemos. Portanto, da mesma forma como Cristo, devemos também imitá-lo, mas há circunstâncias em que nós podemos dizer: mas por que é que eu vou me colocar em último lugar? Por que é que eu vou priorizar os outros? Olha também para as minhas próprias dificuldades, olha para as minhas dores. Ou podemos até dizer tanta coisa, mas presta atenção às tuas motivações. Afinal, vamos pensar juntos. Você ainda pode pensar que por seres o único, os outros não precisam mais de conhecer. Ou que por seres o único que tem andado bem aos teus olhos, do que importam os outros conquanto você esteja bem, né? Jesus também podia pensar assim: eu sou o único filho. Por que mais? Não precisamos. Mas não, ele se importou contigo, ele morreu por ti, ele se entregou por ti. Por que você também não pode seguir o mesmo exemplo? Por que você também não pode seguir aquilo que ele quer que você faça? Por que nós também não podemos nos entregar de tal maneira que Cristo nos olhe para nós e veja: uau, esse aqui é meu filho, eu me alegro nele. Eu não estou a dizer que é pelas nossas obras que nós somos justificados, mas as nossas obras comprovam aquilo que nós cremos. Porque a transformação que ocorre dentro, ela se manifesta fora. Quando o Espírito Santo começa a habitar, os frutos são os que manifestam-se. Amém? Então, quando você vem dizer que eles não merecem e por isso eu não vou fazer, você vai se tornar um juiz. E se Deus também te tivesse julgado, bem você sabe que terias sido condenado. Mas ele não te julgou, mas ele te amou. Ele não se importou com o teu pecado. Então para de te importar com o pecado dos outros e só começa a fazer a obra que Deus te mandou. Para de olhar para aquilo que o outro faz. Não, se possível, até tapa os olhos. Não estou a dizer que você agora vai se tornar tolo, não. Mas que você tem que deixar de fazer por aparência, faz por essência. Para de fazer porque o outro também faz, ou porque, como se fosse uma moeda de troca, como eu disse no princípio, Jesus morreu por nós porque ele tem a consciência plena total que nós íamos nos arrepender e voltar para ele. Não, ele disse: quem e
Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê, ele não disse que todos iam crer, mas aquele que crê, ele não sabe se é um, dois ou três, mas para aquele que crê, será salvo. Aquele que crê será salvo. Ou seja, para de reclamar que os outros não fazem, que os outros deixam de fazer e faz a tua obra, faz aquilo para o qual Deus te chamou. Ainda que sejas único, para de olhar assim. Né? Elias também pensou que era único, mas Deus veio lhe dizer que ainda há mais 7.000 que não dobraram os seus pés perante Baal. Então, creia somente que, embora você não veja, embora você não conheça a obra que Deus está a fazer dentro daqueles que são os teus irmãos, é poderosa, extraordinária, de modo que Deus vai lhes converter, ou Deus vai fazer a sua obra se manifestar neles. Amém? Quando você pensa que por você ser o único, eles não merecem, tenta te colocar no lugar de juiz. E juiz, o único juiz é Deus, que confiou seu julgamento ao seu filho. Ou seja, o juiz é Jesus, não é você. Então você limita-te a fazer a tua obra, a tua parte. Porque quando todos os membros fluem, quando todos os membros trabalham, eles cooperam para que todo o corpo se sinta bem. Ou seja, se você, ao invés de fazer a tua obra, você começa a olhar para o teu irmão da esquerda ou da direita que tinha um ministério, e ao invés de fazê-lo, começa a desviar-se, você deixa de fazer a tua obra, você deixa de contribuir para o corpo para olhar para o outro. E o que é que você vai fazer em seguida? Reclamar ou murmurar ou alguma outra coisa, de modo que vais trazer desgraça sobre o corpo de Cristo. Para de olhar para a vida do outro, olha para a tua própria obra, para o teu ministério, para aquilo para o qual Deus te chamou. Porque a salvação você obteve de graça. Mas esforça-te, porque teu intermédio Jesus também quer salvar a outros. Amém? Você também ainda pode pensar que por causa da fraqueza dos outros, você é alguma coisa em relação a eles, em comparação a eles. Você pode pensar que porque você detém do conhecimento e eles não, e que por causa disso você tem mais liberdade em relação a eles, eles que se virem quanto àquilo que pensem. Mas Jesus vem te ensinar aqui, não, não é assim que eu vos ensinei. Ele vem dizer, Paulo vem dizer, assim como eu tento agradar a todos em todas as coisas, não procurando a minha vantagem própria, mas a do maior número de pessoas para que sejam salvas. Nós devemos procurar a vantagem do maior número de pessoas. Onde é que mora o problema das pessoas? Está naquilo que nós vestimos. Revisemos aquilo que nós vestimos. Por quê? Porque melhor é que eles entrem no reino dos céus do que nós colocarmos pedra de tropeço na vida dos outros e eles resmunguem, ou eles pequem, ou eles falem alguma coisa contra nós e que os leve a pecar por nossa própria causa. Onde é que está o problema dos outros? No adorno que nós usamos. Reflita sobre aquilo que você faz. Onde é que está o problema dos outros? Encontra-se na tua forma de... nos teus penteados. Onde é que está o problema? Encontra-se na forma como você se apresenta em palco. Onde é que está Onde é que está o problema? Não está a dizer que você tem que fazer aquilo que todo mundo quer porque você é um boneco, não. Não está a dizer que você tem que aprender de Deus a ser humilde e a sujeitar-te ao serviço do maior número de pessoas, a fim de que sejam salvas. Ou seja, se por amor a eles eu tenho de deixar de fazer isso ou aquilo, então que seja por amor, para que eles sejam salvos. Amém? A palavra de hoje vem nos ensinar a pensar como Cristo. A palavra de hoje vem nos ensinar a pensar como Cristo.
como os outros podem ser beneficiados por meio das nossas ações. É sobre isso que fala a palavra de Deus. Ainda que tenhamos sido apunhalados, mentiram para nós, traíram a nossa confiança, ou ainda pela fraqueza do nosso irmão na fé, devemos ter em conta que o fim é a salvação dos nossos irmãos em Cristo. Amém? E a nossa também. E não deveríamos ser nós a colocar as pedras de tropeço ou a ser as pedras de tropeço ou o motivo que leva os outros a cair, ainda que seja por causa do nosso saber. O teu saber não pode ser motivo de orgulho, mas de humildade para o serviço do maior número de pessoas. Jesus te ama e Ele quer que, da mesma forma como Ele te amou, você também ame aos outros. Amém? Meus irmãos, esta foi a palavra de Deus. Graça e paz. E estamos juntos até o próximo vídeo. E eu fui.